Meu nome é Olivia Parker e tenho 32 anos. Moro em Charleston, na Carolina do Sul, em um apartamento tranquilo com vista para as belas ruas históricas da cidade. Por fora, minha vida pode parecer comum. Trabalho como gerente sênior em uma empresa internacional. Mas essa é apenas a versão que minha família conhece. A verdade é bem diferente. 10 anos atrás, quando meu pai faleceu, ele deixou não apenas seu amor e sabedoria, mas também um legado secreto, a Grant Industries, a empresa que ele construiu do zero. Antes de morrer, ele me confidenciou que queria que eu assumisse a empresa algum dia. Mas não queria que eu chegasse lá pelo nome e sim pelo mérito. Durante anos, fui subindo na hierarquia corporativa em silêncio, trabalhando ao lado de pessoas que nem imaginavam que eu era herdeira de uma das corporações mais respeitadas do país. Apenas um pequeno grupo conhece a verdade completa: meu noivo, Daniel, sua mãe, Margarete, e alguns membros de confiança do conselho. Minha mãe, Linda Parker, e minha irmã, Vitória, não sabem de nada. Para elas, sou apenas Olivia, a filha simples que escolheu uma carreira modesta em vez de perseguir grandes ambições. Minha mãe sempre me chama de amboazinha demais, enquanto minha irmã adora exibir sua vida glamourosa em contraste com a minha. Mesmo agora, é minha mãe quem comanda a maioria das conversas familiares. Ela foi casada com um brilhante empresário, mas, após a morte do meu pai, se agarrou desesperadamente à alta sociedade de Charleston, onde as aparências valem mais que a realidade. E Vitória, ela herdou o charme e a ambição da nossa mãe. Recentemente ficou noiva de Andrew Foster, filho do magnata do setor imobiliário, Thomas Foster, e de sua esposa, Judith. Esse noivado só alimentou ainda mais a obsessão da minha mãe por status e aparência. Aos olhos dela, Vitória é a estrela. E eu continuo sendo o pano de fundo discreto. Mas como meu pai sempre dizia, a verdadeira força está na paciência, Olivia. Deixe seu trabalho falar por você. Tenho seguido esse conselho à risca durante todos esses anos. E em breve, muito em breve, tudo aquilo em que minha família acredita será posto à prova. Era bem cedo quando meu telefone tocou. O nome que apareceu na tela me fez fechar os olhos por um breve momento. Mãe. Respirei fundo antes de atender. Bom dia, mãe. Sua voz, ríspida como sempre, respondeu. Olivia, vejo que está acordada. Não se esqueça, hoje à noite é o jantar de noivado da Vitória. Espero que não tenha esquecido. Eu lembro. Vamos nos encontrar às 7, certo? Respondi com calma. Não. Às 6h30 ela corrigiu, firme, como se minha pergunta fosse uma afronta. Você sempre se atrasa. E, por favor, vista algo apropriado hoje. Algo feminino. Nada daqueles terninhos sem graça que você insiste em usar. Engoli minha frustração e respondi suavemente. Tudo bem, mãe. A ligação terminou de forma abrupta, como quase todas as nossas conversas. Minha mãe sempre foi assim, exigente, controladora, nunca satisfeita. Não importa o que eu conquiste, ela sempre encontra uma forma de diminuir. Para ela, a aparência importa mais do que o conteúdo. Ao desligar, meu olhar se voltou para a moldura sobre minha mesa, uma foto minha com meu pai na formatura da faculdade, o sorriso dele sempre gentil. Sua perda ainda pesava em mim, mesmo depois de tantos anos. Mas sua sabedoria e fé em mim me mantiveram de pé. Esta noite vai ser difícil, sussurrei para a foto. Mas vou dar conta, como sempre. Mais tarde, quando eu encerrava minha última reunião do dia, minha secretária, Júlia, entrou no meu escritório. Vai sair mais cedo hoje? Perguntou, levantando uma sobrancelha. Tenho um compromisso de família, respondi, recolhendo minhas coisas. Isso é raro. Boa sorte, disse ela com um sorriso provocador. Retribui com um sorriso discreto. Poucas pessoas da minha vida profissional imaginam o quão complicada minha vida pessoal realmente é. De volta para casa, fiquei parada em frente ao meu armário, indecisa sobre o que vestir. A voz da minha mãe ainda ecoava na minha cabeça. Depois de alguns minutos de hesitação, peguei um vestido azul royal de tecido suave. Era simples, elegante e definitivamente mais feminino do que minhas roupas de trabalho habituais. Com sorte, seria suficiente para evitar comentários desnecessários. Quando eu estava prestes a começar a me arrumar, o telefone tocou novamente.
Era o Daniel. Nervosa? Ele perguntou com gentileza. Um pouco, admiti, sentando-me na beira da cama. Você sabe como esses jantares em família costumam ser. Mamãe e Vitória sempre têm algo a dizer sobre minhas escolhas. A voz de Daniel era firme e acolhedora. Você é uma mulher incrível, Olivia. Talvez elas ainda não percebam, mas um dia vão entender. E, além disso, em breve teremos nossas próprias boas notícias para compartilhar. Sorri, pensando em como estávamos próximos de fechar o acordo entre a Grant Industries e a Morrison Technology, uma parceria que transformaria completamente as duas empresas. Obrigada, Daniel, sussurrei. Conto tudo amanhã. Depois que desliguei, soltei o ar devagar, tentando me preparar para a noite que me aguardava. Aquela não era uma noite sobre negócios. Era sobre família e isso sempre era muito mais complicado. O sol começava a se pôr quando saí do meu apartamento e fui em direção ao restaurante sofisticado onde aconteceria o jantar de noivado da Vitória. A luz suave do entardecer dançava sobre as ruas de paralelepípedo de Charleston, mas minha mente estava nublada pela inquietação. A sala de jantar privativa já estava movimentada quando cheguei. Minha mãe, Linda, e minha irmã, Vitória, estavam sentadas no centro da longa mesa polida, usando vestidos de grife perfeitamente alinhados com o tom glamouroso da noite. Assim que entrei, senti o olhar avaliador da minha mãe me atravessar como uma lâmina. Finalmente chegou, disse ela, com frieza. Esse vestido azul está escuro demais para você. Deveria ter escolhido algo mais chamativo. Forcei um sorriso contido. Boa noite, mãe. Vitória. Vitória mal levantou os olhos do celular. O enorme anel de noivado cintilava quando ela virava a mão, admirando-se. Irmã, você já ficou sabendo? Disse ela com doçura, embora transbordando de orgulho. O pai do Andrew é presidente de uma das maiores incorporadoras da região. Nosso casamento vai ser absolutamente magnífico. Sorri levemente. Parabéns de novo, Vitória. Fico feliz por vocês dois. O noivo dela, Andrew Foster, e seus pais, Thomas e Judith, ainda não tinham chegado, mas seus nomes já eram exibidos pela minha mãe como troféus. A atenção dela então se voltou para mim. E você também ficou noiva recentemente, não foi? Disse, com uma voz carregada de condescendência. O que mesmo que o Daniel faz? Algo como uma empresinha de tecnologia, certo? Ele trabalha na Morrison Technology, respondi, mantendo a calma. Morrison o quê? Vitória repetiu, sem esconder o desdém. Nunca ouvi falar. O pai do Michael já apareceu na Forbes, sabia? Levei o copo de água aos lábios e apenas bebi, preferindo deixar os comentários delas passarem sem resposta. Elas não faziam ideia. Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, minha mãe já mudava de assunto. E lembre-se, Olivia, nada de falar de trabalho esta noite. Esta noite é da Vitória. Claro, assenti com educação. Logo depois, os Foster chegaram, e a atmosfera mudou um pouco com a troca de cumprimentos formais. Andrew era um homem educado, e seus pais tinham uma elegância tranquila, claramente acostumados com os círculos da alta sociedade. Ainda assim, percebi o leve desconforto deles diante do comportamento exibicionista da minha mãe. Quando todos se acomodaram, Robert Harrison, o gerente do restaurante, junto com Kevin e a equipe de serviço, garantiram que tudo corresse perfeitamente. O vinho fluía com generosidade, e uma conversa polida enchia o ambiente. Então, Thomas levantou sua taça para brindar a Vitória e Andrew. Que o futuro de vocês seja brilhante e repleto de felicidade. Copos tilintavam ao redor da mesa, acompanhando risadas contidas e sorrisos calculados, mas a tensão no ar era inegável. Eu sentia o olhar constante da minha mãe sobre mim, não era afeto, era julgamento, como se ela esperasse o momento perfeito para me diminuir mais uma vez. Mal sabiam eles que o grande momento da noite estava por vir, mas não do jeito que imaginavam. O jantar seguiu com entradas refinadas e pratos servidos com perfeição. Mas, a cada taça de vinho que minha mãe bebia, seu filtro se desgastava. Quando os garçons começaram a retirar as sobremesas, ela se inclinou para a frente. Sua voz, agora ligeiramente mais alta, chamou a atenção não só da nossa mesa, mas também das mesas vizinhas. Olivia começou, em um tom casual que escondia um fio de veneno.
Ouvi dizer que você foi promovida recentemente. A mãe da Júlia comentou. Assenti educadamente. Sim, é verdade. Só um pouco mais de responsabilidade. Mas com certeza vem acompanhado de um belo aumento, né? Ela insistiu, com um sorriso forçado. Mãe disse com suavidade, mas firmeza. Não acho que este seja o melhor momento para esse tipo de conversa. E por que não? Ela retrucou, a voz subindo. Somos família. E família cuida uns dos outros. Vitória entrou na conversa, com aquele tom doce que escondia sua habitual crítica passivo-agressiva. É verdade, irmã. Afinal, você não tem filhos, nem grandes despesas. Leva uma vida simples. Agora, com essa promoção, deve estar sobrando, né? Coloquei o garfo sobre o prato, sentindo o estômago se revirar. Eu já esperava que algo assim acontecesse, mas ainda assim, ouvir aquilo me atingiu como um golpe seco. Os olhos da minha mãe brilharam. Ela lançou um rápido olhar aos Foster antes de continuar, como se estivesse fazendo uma apresentação. Sabe, Olivia, o casamento da Vitória será um evento grandioso. E, como você pode imaginar, exige um apoio financeiro à altura. Thomas e Judith Foster mexeram-se desconfortavelmente em seus lugares. Ficava claro que não esperavam ser incluídos em um assunto tão constrangedor. Será um prazer ajudar no que for necessário, disse Thomas, educado, tentando aliviar o clima. Mas minha mãe balançou a cabeça. Não, não. A família Parker deve fazer a sua parte. Já investi quase todas as minhas economias neste casamento. Mas você, como irmã da noiva e agora com um excelente salário, deveria contribuir também. O silêncio caiu sobre a mesa como uma cortina pesada. Todos os olhares se voltaram para mim. Quanto você está pedindo, mãe? Perguntei, num tom baixo. Ela não hesitou nem por um segundo. $40.000. O número pairou no ar, cortante como uma lâmina. Vitória cruzou os braços, e eu percebi o prazer mal disfarçado que ela sentia em me ver naquela situação. Respirei fundo, mantendo a voz firme. Mãe, infelizmente isso não será possível. A expressão dela mudou no mesmo instante. Ficou rígida, fria. E por que não? Você deve ter esse dinheiro. Mora sozinha, sem luxo nenhum. Está guardando para quê? Eu preferia que respeitasse minha decisão, respondi, com calma, mas sem ceder. Mas isso, claro, não bastava. O desconforto se espalhava pela mesa. Os pais de Andrew olhavam em volta, inquietos. Alguns clientes nas mesas ao lado já observavam abertamente. Até os garçons hesitaram, percebendo a tensão crescente. A voz da minha mãe ficou mais áspera. Você sempre foi assim, Olivia. Distante. Egoísta. Fechada no seu mundinho, enquanto o resto de nós carrega o peso da família. Agora que chegou a hora de você retribuir de forma significativa, você simplesmente se recusa? Vitória, ao lado dela, esboçou um sorrisinho de desdém, como se estivesse confirmando para si mesma que eu era um embaraço. Cruzei as mãos no colo e me recusei a responder. Meu silêncio era tudo o que eu tinha para manter o controle. A tensão entre nós se adensava, e minha mãe estava perigosamente perto de ultrapassar o limite. E nos momentos que se seguiram, ela realmente perdeu o controle. A tensão à mesa era sufocante. A respiração da minha mãe se acelerava, seu rosto vermelho denunciava o quanto ela já havia ultrapassado o limite da razão. Vitória sussurrou, ríspida, ao seu lado. Ela sempre foi assim, mãe. Ela não liga pra gente. Linda bateu a mão na mesa, fazendo os talheres vibrarem. Você é ingrata, Olivia. Gritou. Seu pai teria vergonha de você. As palavras cortaram como uma lâmina. Mas eu não me mexi. Apenas encarei minha mãe, por fora calma, por dentro em guerra. Meu pai jamais teria permitido aquilo. As mesas ao redor já estavam completamente viradas na nossa direção. Os olhares, curiosos e chocados, assistiam ao espetáculo. Kevin, o gerente do restaurante, observava da lateral, claramente sem saber se deveria intervir. Eu criei você. Dei tudo o que podia.
A voz da minha mãe tremia de raiva. E é assim que você me agradece? Sentada aí com esse vestido caro, bancando a superior, como se fosse melhor que a sua própria família. Abri a boca para dizer algo, para acabar com aquilo antes que passasse do limite, mas foi então que tudo desabou. Num gesto súbito e descontrolado, minha mãe agarrou a xícara de café ainda quente à sua frente. E, antes que alguém pudesse impedi-la, atirou o conteúdo em minha direção. O instinto assumiu o comando. Me joguei para o lado, escapando por pouco do impacto direto. O líquido quente atingiu meu vestido e parte do meu peito, manchando o tecido, mas poupando meu rosto e minha pele. Ardeu, mas não queimou. Nenhum ferimento, só a dignidade ferida. Houve um suspiro coletivo na sala. Ouvi uma mulher ao fundo murmurar um "oh meu Deus". A família adotiva ficou congelada, horrorizada. Vitória, antes tão divertida com a cena, agora arregalava os olhos, finalmente percebendo até onde nossa mãe tinha ido. Kevin fez um discreto gesto para a equipe manter a compostura, mas já era tarde. A atmosfera refinada do restaurante havia se desfeito por completo. Com calma, coloquei o guardanapo sobre o vestido molhado, mantendo as mãos firmes. Minha mãe permanecia ali, ofegante, ainda segurando a xícara vazia, como se nem ela soubesse o que acabará de fazer. O silêncio era brutal. Então, uma voz familiar rompeu o ar atrás de mim. Olivia. Virei-me e vi Daniel e Margarete parados na entrada. Os olhos deles analisaram imediatamente a cena: meu vestido manchado, o rosto alterado da minha mãe, a plateia em choque. Daniel correu até mim. Você está bem? Estou, sussurrei, tentando manter a voz firme, embora trêmula. Margarete, por sua vez, observou o ambiente com serenidade antes de falar, sua voz firme e controlada preenchendo a sala. Pelo visto, chegamos no momento certo. Todos se viraram para ela. E, com sua chegada, tudo estava prestes a mudar. Margarete exalava uma autoridade calma, mas poderosa. Deu um passo à frente e parou ao lado de Daniel, os olhos fixos em minha mãe. Sou Margarete, disse, firme, mas educada. Mãe de Daniel. Pedimos desculpas pelo atraso. Minha mãe, ainda com a xícara na mão, tentou recobrar o controle. É uma honra conhecê-la, disse, com a voz trêmula. Tivemos apenas um pequeno, mal-entendido familiar. Os olhos de Margarete se voltaram lentamente para meu vestido e depois para ela. Parece bem mais do que isso. Vitória se mexeu na cadeira, desconfortável. As mães adotivas continuavam imóveis, chocadas com o que haviam presenciado. Margarete fez uma pausa, deixando a tensão se dissolver um pouco, antes de continuar. Estava numa ligação internacional de negócios hoje à noite, disse suavemente. Uma ligação que Olivia deveria atender. Mas ela escolheu priorizar este jantar. Daniel tocou levemente minha mão, me acalmando enquanto meu coração batia mais rápido. Eu sabia o que viria a seguir. A verdade que escondi por tanto tempo estava prestes a ser revelada. Margarete olhou diretamente para minha mãe e para Vitória. Linda, Vitória, vocês sabem mesmo quem Olivia é? O rosto da minha mãe se contraiu em confusão. Como assim? Ela trabalha em algum setor lá da empresa. Ela nunca foi muito aberta sobre isso. Vitória bufou, impaciente. Mãe, por favor. Ela é só uma gerente. Sempre foi isso. Margarete então esboçou um leve sorriso gentil, mas firme. Virou-se levemente para mim e perguntou. Olivia, posso? Assenti, quase imperceptivelmente. A voz de Margarete então se ergueu, clara, firme, ressoando por todo o restaurante silencioso. Olivia Parker não é uma gerente de nível inferior, declarou Margarete com firmeza. Ela é a proprietária e futura CEO da Grant Industries, uma das corporações mais influentes do setor. Ela lidera operações há anos, gerenciando projetos multibilionários com visão e brilhantismo. Minha empresa, a Morrison Technology, trabalha diretamente com ela há quase uma década. O ar foi sugado da sala. Thomas Foster se inclinou levemente para a frente, e o reconhecimento surgiu em seu olhar. Grant Industries, murmurou ele. Quer dizer que ela é aquela Olivia Parker? Sim, confirmou Margarete. Exatamente essa.
O rosto da minha mãe perdeu toda a cor. Vitória abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Quando finalmente falei, minha voz saiu calma e firme. Meu pai nunca quis que eu herdasse a empresa apenas por causa do nome ou da influência dele. Ele queria que eu conquistasse meu lugar por mérito próprio. Por isso mantive minha identidade em sigilo. Entrei na empresa como qualquer outro funcionário, e fui subindo degrau por degrau. Margarete complementou. A liderança dela transformou ambas as nossas empresas. E, juntos, estamos prestes a fechar uma parceria histórica que pode remodelar o setor. Mas, por que você nunca nos contou? Sussurrou minha mãe, com dificuldade. Olhei diretamente para ela, a voz suave, mas carregada de verdade. Por que você nunca perguntou, mãe? Você sempre se preocupou mais com o quão simples minha vida parecia. Nunca se deu o trabalho de olhar além das suas suposições. Vitória parecia atordoada, sua habitual confiança desmoronando diante de todos. Você nunca se importou em saber quem eu era, só com o que achava que me faltava. O silêncio caiu pesado sobre a mesa. Anos de julgamento e incompreensão pairavam no ar. E, pela primeira vez, minha mãe e minha irmã realmente me enxergaram. Me viram como eu sempre fui. Por vários segundos, ninguém disse nada. A revelação de Margarete pesava sobre elas como uma tempestade prestes a romper. Ambas estavam pálidas, imóveis. Judith Foster pousou gentilmente a mão sobre o braço de Vitória, num gesto silencioso de apoio. Thomas Foster balançou a cabeça devagar, claramente envergonhado com o que acabará de testemunhar. Por fim, minha mãe quebrou o silêncio. Sua voz era quase um sussurro, trêmula. Eu não fazia ideia, Olivia. Eu realmente não fazia ideia. Seus olhos se encheram de lágrimas à medida que a realidade de suas atitudes a alcançava. Eu te tratei como se você não fosse nada, continuou ela, limpando o rosto com os dedos trêmulos. Te julguei, te insultei, e o tempo todo, era você quem carregava tudo que seu pai construiu. A voz dela falhou enquanto cobria a boca, em choque. O que eu fiz com a minha própria filha? Vitória, que tantas vezes se refugiou no sarcasmo e no desprezo, agora parecia igualmente abalada. Eu zombava de você, Olivia sussurrou. Passei anos te ignorando, fingindo ser melhor. Nem sei por quê. Você nunca fez nada para merecer isso. Lágrimas ardiam nos cantos dos meus olhos, mas mantive a voz firme. Eu nunca precisei que você visse meu título ou minha posição, mãe. Só queria que me enxergasse. A pessoa que eu sou. Não a imagem que você projetou em mim. Linda começou a chorar baixinho, escondendo o rosto entre as mãos. A mulher que antes parecia tão altiva, agora estava encolhida, esmagada pelo peso da culpa. Vitória estendeu a mão sobre a mesa, com a voz vacilante. Me desculpa, Olivia. De verdade. Agora eu vejo o quão cruel eu fui. Margarete falou com doçura, quebrando o peso do momento com sua voz calorosa. Às vezes, é preciso perder o controle para finalmente enxergarmos a verdade. Esta noite foi dolorosa, sim. Mas talvez seja o início de algo melhor. Thomas Foster assentiu, com respeito. Você é uma jovem extraordinária, Olivia. É uma honra conhecê-la. E lamento que nossa apresentação tenha sido nessas circunstâncias. Sorri de leve. Obrigada. E espero que, a partir de agora, possamos construir algo mais forte. Algo real. Minha mãe me olhou, os olhos vermelhos, marcados pela dor. Você seria capaz de me perdoar, Olivia? A voz dela mal saía. Estendi a mão e toquei na dela, com delicadeza. Sim, mãe. Mas isso não acontece da noite pro dia. Confiança e respeito se constroem com o tempo. Mas eu estou disposta a tentar, se você também estiver. Linda assentiu entre lágrimas, apertando minha mão com força. Pela primeira vez em muitos anos, não havia orgulho, nem competição. Só honestidade. 3 meses se passaram desde aquela noite inesquecível, e tudo entre nós começou a mudar aos poucos, mas de forma real. Meu relacionamento com minha mãe e com Vitória não se transformou da noite para o dia, mas houve esforço verdadeiro de ambos os lados. Minha mãe,
que antes vivia obcecada com aparências, começou a se suavizar de maneiras que eu jamais imaginei. E Vitória, finalmente livre da necessidade constante de competir, passou a me enxergar como sua irmã, não mais como uma rival. Durante esses meses, os preparativos para o meu casamento com Daniel avançaram de forma discreta. Nós dois sempre sonhamos com algo simples, elegante e profundamente íntimo, uma celebração centrada no amor, e não na ostentação. E foi exatamente isso que organizamos. Numa tarde quente de outono, em uma pequena igreja nos arredores de Charleston, Daniel e eu estávamos frente a frente, sob uma luz dourada que entrava suavemente pelas janelas altas. O mundo lá fora pareceu desaparecer no instante em que trocamos nossos votos, prometendo uma vida inteira de amor, respeito e parceria. Minha mãe estava sentada na primeira fileira, enxugando discretamente lágrimas que, dessa vez, vinham do orgulho, não do arrependimento. Ao lado dela, Vitória tinha uma expressão calma e verdadeira. Sem inveja, sem mágoa, só felicidade por mim. Após a cerimônia, enquanto os convidados se reuniam na recepção ao ar livre, sob folhas secas espalhadas pelo chão, Vitória se aproximou. Foi lindo, Olivia, disse ela com sinceridade. Simples, mas perfeito. Sorri. Obrigada. Ela hesitou por um instante, em seguida, compartilhou algo inesperado. Andrew e eu decidimos adiar o casamento. Ergui as sobrancelhas, surpresa. Adiar? Está tudo bem? Está, sim, respondeu, assentindo rapidamente. Melhor do que nunca, na verdade. Só percebemos que precisamos de mais tempo para realmente nos conhecermos antes de dar esse passo. E, eu me matriculei na escola de negócios. Meus olhos se iluminaram. Escola de negócios? Quero trabalhar com Andrew um dia, disse, com doçura. Mas quero conquistar meu espaço por mim mesma. Assim como você fez. Você me mostrou como isso é importante. Não consegui conter o sorriso. Aquela não era mais a mesma Vitória com quem cresci. Ela estava amadurecendo. De verdade. Estou orgulhosa de você, disse, abraçando-a com carinho. Daniel se aproximou e envolveu meus ombros com o braço. Perto dali, Margarete nos observava com um olhar de satisfação silenciosa. A parceria entre a Grant Industries e a Morrison Technology está mais forte do que nunca, disse ela, sorrindo. Seu pai ficaria imensamente orgulhoso do que você construiu, Olivia. Assenti, emocionada. Obrigada, Margarete. Mas hoje não é sobre negócios. É sobre família. Enquanto o sol se punha atrás das árvores, fiquei ali, rodeada por pessoas que antes não me compreendiam, mas que agora finalmente me enxergavam por inteiro. Minha jornada até ali não tinha sido fácil. Mas, pela primeira vez em muitos anos, eu senti algo que julgava ter perdido para sempre: paz. Com o fim da recepção se aproximando, fiquei em silêncio sob o céu de outono, respirando o ar fresco, sentindo a brisa leve no rosto. As luzes amareladas iluminavam suavemente o pátio, onde os últimos convidados ainda conversavam e riam. Minha mãe se aproximou devagar. Por um momento, apenas nos olhamos. Sem palavras. Apenas um entendimento silencioso de tudo o que vivemos e do que finalmente superamos. Você parece tão feliz, Olivia, sussurrou ela. Estou, mãe, respondi com ternura. Verdadeiramente feliz. Seus olhos se encheram de lágrimas. Fiz tantas coisas erradas com você. Não só naquela noite, mas durante tantos anos. E mesmo assim, você abriu o coração para mim. Segurei sua mão com delicadeza. Não podemos mudar o passado. Mas podemos aprender com ele. E isso é o que importa agora. Logo depois, Vitória se juntou a nós. Nunca tinha visto seu rosto com tanta leveza antes. Foi uma cerimônia linda, Olivia disse, com sinceridade. Simples, mas profundamente significativa. Obrigada, sorri. Ela retribuiu o sorriso e acrescentou, num tom suave. Aprendi tanto com você, sobre força, paciência, e o verdadeiro significado de sucesso. Daniel se aproximou mais uma vez e passou o braço em volta dos meus ombros. Margarete estava por perto, observando aquele momento com orgulho nos olhos. A parceria entre a Grant Industries e a Morrison Technology superou até as minhas maiores expectativas, disse ela, com um sorriso satisfeito.
Mas, acima de tudo, Olivia, você honrou o legado do seu pai com elegância. Olhei para Daniel, depois para minha mãe e minha irmã, e senti o peso de todos aqueles anos finalmente se dissolver. A jornada até ali foi longa. Nada fácil. Mas, naquele instante, eu sabia, tudo tinha me levado exatamente até esse capítulo. Um capítulo de paz. Enquanto nos preparávamos para partir, virei-me para Daniel e sussurrei: família não se compra com dinheiro. O verdadeiro valor está no amor, no respeito e na compreensão. Daniel apertou minha mão com carinho. Seu pai estaria muito orgulhoso de você, disse ele, com um sorriso calmo. Caminhamos em direção ao carro, enquanto minha mãe e minha irmã acenavam suavemente para nós. Seus rostos, enfim, mostravam aceitação, não julgamento. A estrada à frente parecia tranquila, repleta de possibilidades. Na semana que vem, serei oficialmente nomeada CEO da Grant Industries. Mas esta noite, eu não era apenas uma líder empresarial. Eu era filha, irmã, esposa cercada pela família que sempre sonhei em ter. Obrigada por acompanhar essa história até aqui. Se ela tocou você de alguma forma, curta, compartilhe nos comentários o que sentiu, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras toda semana. Seu apoio faz toda a diferença e nos permite continuar trazendo conteúdo que emociona e transforma. Nos vemos no próximo vídeo.